Bom, eu essa semana não tinha outro assunto que talvez eu tivesse conversando tanto com Deus, que é justamente a respeito da situação que nós estamos passando como o estado do Rio Grande do Sul. E não temos nenhum precedente, pelo menos nos meus 45 anos em que moro no Rio Grande do Sul. Nunca vi nada disso. Nós já passamos por períodos de seca. Lembro que quando Simone e eu morávamos em São Paulo, nós ouvíamos muito a respeito da seca que estava assolando o Rio Grande do Sul. Isso foi em 2005, né? E depois nós tivemos outros períodos de seca, nós tivemos pandemia, nós tivemos outras catástrofes naturais que foram há pouco tempo. Desculpa, Fofo. Desculpa, Eliane. Claro, eu não estou acostumado a mandar as crianças descerem, né? Então, galera, as crianças ali podem descer. Quando eu chego aqui, elas já estão lá embaixo, né? Então, né? Faz sentido. Obrigado. Pois é, se for tudo para baixo. Eu olho aqui, tá o Fofo assim, eu disse, meu Deus do céu, entrou água ali agora. Aí ele, não, as crianças, tá, beleza. Mas nós já passamos por muita coisa, passamos por catástrofes naturais agora há pouco tempo e estamos enfrentando mais uma, de proporções extremamente complexas para todos nós. E eu acho que é nosso papel nós ficarmos admirados, atônitos, tristes e principalmente nos envolvermos naqueles que precisam de ajuda de uma forma mais do que nós. Eu acho que tudo isso nós devemos fazer. Mas não sem antes entender o porquê tudo isso está acontecendo. Então essa semana sentei para conversar com Deus, naquilo que pude, naquilo que consegui, e eu acho que eu corro o risco, e assim como talvez todos os profetas do Antigo Testamento, e eu não estou dizendo que eu sou um profeta, eu só estou dizendo que todo aquele que faz uma análise criteriosa, ele corre o risco de talvez ser considerado alguém insensível, ou talvez de ser considerado alguém que tem um coração duro, mas não é assim. Eu digo isso porque no Antigo Testamento muitos profetas já falaram aquilo que Deus estava lhe dizendo naquele momento, e eles eram, às vezes, até mesmo condenados pelo rei, porque o rei queria ir para a guerra, e ele ia lá consultar o profeta e dizia assim, posso ir para a guerra? E o profeta dizia, olha, se você for para a guerra, a situação vai ser muito triste para a nação, para você, para todos nós. E aí ele ficava bravo, viu? Em vez de dizer para eu ir, para que eu vou ganhar, que eu vou trazer glórias, ele me dá uma má notícia, né? Isso aconteceu muitas vezes, inclusive com o rei Acabe, quando ele leva o rei de Judá para uma guerra, e o rei de Judá disse, não tem ninguém para a gente consultar? Tem um cara aqui, mas esse tal de Elias aí está todo momento dizendo que a gente não vai ganhar, então eu prefiro escutar aqueles que dizem que nós vamos ganhar. Então, às vezes, nós, ao analisarmos, nós corremos o risco de ser considerado como alguém de coração duro, mas não é isso. O que eu quero dizer para nós é que nós não precisamos ficar admirados e alarmados com as catástrofes que estão acontecendo. Primeiro, porque nós já fomos avisados que elas aconteceriam. Nós temos aqui um livro que fala repetidamente sobre essas coisas. E ainda não virá o fim, é o que fala Jesus. Ainda não é o fim. Então, embora estão acontecendo agora de forma cada vez mais repetida, vamos dizer assim, mas na verdade isso é uma consequência que inicia lá no livro de Gênesis. Então é triste ver famílias sendo socorridas pelo telhado, bebês sendo tirados por helicóptero, pessoas morrendo, perdendo a vida, corpos boiando no meio da inundação, pessoas perdendo casa, pessoas perdendo bens, sem água, sem luz, sem esperança. É triste. É extremamente triste tudo isso. Mas nós não podemos também sermos ingênuos o suficiente para acharmos que isso não tem uma condição do homem, única e exclusivamente, ir
diretamente com o seu pecado. Às vezes a gente pensa assim, puxa, já ouvi o pessoal dizendo, mas Deus não tem misericórdia de nós? Tem. Deus tem muita misericórdia de nós. Deus já a todo momento está fazendo isso, mas ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que lá em Gênesis capítulo 3, homem e mulher decidiram viver alheios a Deus. E a partir daquele momento, a humanidade toda agora vive um momento alheio a Deus. Nós decidimos tirar Deus da jogada. Deus criou um jardim no Éden, para que o homem fosse o administrador. E nós dizemos para Deus, com licença, nós vamos administrar do jeito que nós queremos. E nós, ao invés de administrarmos a natureza, e ao invés de administrarmos o Éden, né, que é a terra que Deus nos deu, nós temos usado de forma incrivelmente irresponsável. Naquele afã humano dizendo, não dá nada. Tirar petróleo e botar fogo no petróleo e ficar queimando o petróleo, sendo capazes de sustentar 8 bilhões de pessoas, não dá nada, está tudo tranquilo. Não tem aquecimento global, podemos desmatar a Amazônia, podemos tirar da terra todos os recursos, podemos usá-los de forma irresponsável, não vai dar nada. Podemos jogar lixo na rua, eu posso não me preocupar onde é que eu coloco o lixo, eu posso me preocupar ali em colocar um sofá no meio de uma calçada ali, que alguém vai levar embora, alguém vai dar o jeito dele, ou descartar um sofá em um lugar onde tem um córrego, alguma coisa assim, não dá nada. E já há bastante tempo, algumas pessoas têm dito, olha, se nós continuarmos usando o planeta como estamos usando, a coisa vai ficar ruim. Então a questão do mal, ela não tem a ver com Deus ser um Deus que não tem misericórdia, mas ela tem a ver com uma população humana que está dizendo assim, não queremos Deus. E aí nós vamos lá e pegamos bombas e jogamos em cima dos outros e achamos que isso não vai dar nada. Nós admiramos as nações, inclusive nós admiramos a única nação que já largou uma bomba atômica em cima da cabeça de outra nação, nós a idolatramos e achamos que está tudo bem, está tudo legal. Nós temos um grande arsenal bélico. Nós esquecemos a história porque queremos copiar o estilo de vida consumidor e destruidor da natureza de todos eles. Então hoje o que nós estamos passando é única e exclusivamente por causa do pecado. E se você olhar Gênesis capítulo 3, no versículo 17, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu ordenei que não comessem, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Quando o homem pecou, ele não tinha noção das consequências que é ter a terra como inimiga. E a gente planta, e daí vem as pragas, e nós criamos insumos para acabar com as pragas. E nós tocamos fogo para acabar com as ervas daninhas. E nós vamos exaurindo a terra, e nós vamos fazendo tudo isso, dizendo, não, aí a gente consegue dominar, está tudo certo, pode deixar com a gente. Nós sabemos, nós controlamos, nós envenenamos rios, nós fazemos um monte de coisa, porque nós agora, infelizmente, estamos em uma batalha contra a terra. E desde o princípio foi assim. Só que assim como a morte que Deus disse para Adão que viria, e ela não veio imediatamente, talvez nós, como seres humanos, nós não temos prestado atenção. Mas há muito tempo algumas coisas já vêm acontecendo, nos dando alerta, e Jesus mesmo alertou, ele disse, olha, quando começarem a acontecer essas coisas, talvez está na hora de vocês colocarem a mão na consciência, pensarem, perceberem, e nós estamos fazendo isso. Então o que está acontecendo agora é sim consequência do conflito da humanidade contra a natureza. O mal não é culpa de Deus. O mal é culpa do coração humano, que por ganância, por egoísmo e por tentar viver uma vida alheios a Deus, fazem com que todas essas coisas acabem acontecendo. E nós ficamos admirados? Sim. Assim como nós nos admiramos quando alguém morre. Assim como nós estamos diante de um caixão dizendo, puxa, não era para isso acontecer. Agora, tudo isso faz parte do pecado. Tudo isso faz parte do pecado. E nós, seres humanos, precisamos reconhecer. Inclusive, se eu perguntar para você,
que nós administramos mal, Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 1, a respeito de todo ser humano culpado por não reconhecer a Deus e tudo mais, que Deus pode ser reconhecido por meio da natureza. Nós criamos uma cultura urbana que não quer nem estar em contato com a natureza. Qual tem sido o Deus do estado do Rio Grande do Sul? Porque agora, no momento de catástrofe, é fácil a gente olhar para o céu e dizer, puxa, Deus nos ajuda. Mas quais têm sido os deuses do estado do Rio Grande do Sul? Por que as pessoas do Rio Grande do Sul têm levantado de manhã, têm trabalhado, têm procurado viver? Será que é por causa do Deus vivo? Será que é por causa do Deus criador de todas as coisas? Será que é por temor a eles que o povo gaúcho levanta todas as manhãs? E mesmo com tristeza daqueles que estão em cima de suas casas esperando socorro, eu devo dizer a todos vocês, não é a esse Deus que o Rio Grande do Sul tem servido. Pelo contrário, se você assistir um pouquinho de televisão, você vai encontrar os deuses que o Rio Grande do Sul tem servido. Na área espiritual, nós temos causado uma miscigenação, nós temos criado um sincretismo em que nós estamos adorando todos os tipos de deuses, nenhum deles o verdadeiro. Na área econômica, nós temos adorado a Mamon, o Deus dinheiro, e é dele que nós temos dependido e é por ele que nós temos levantado e trabalhado. Ou a nossa saúde, ou a nossa força. Isso nos lembra de que Deus está cumprindo o seu objetivo na terra. E isso não quer dizer que Deus é mau. Porque quando a população humana diz, Deus, nós não queremos mais você, queremos viver por nós mesmos, dá licença, Deus disse, ok, tá bom, eu só vou dar para vocês as consequências do que vai acontecer se vocês continuarem vivendo uma vida distante de mim. E isso é o que está acontecendo. Para isso eu quero que você lembre de exemplos do Antigo Testamento, onde Deus não poupou o povo de Israel quando deixava de andar com ele. Onde Deus não poupou o Egito, onde Deus não poupou a Síria, onde Deus não poupou nenhuma das nações ao redor, na Babilônia, Deus não poupou Roma. Nós estamos com uma história inteira de olhar para trás para esses povos que tiveram que acertar as suas contas com Deus por meio da história. E nós, Brasil, não vamos ficar diferentes disso. Nós, Rio Grande do Sul, não ficaremos alheios disso. Nós vivemos uma vida de segunda a sábado como se Deus não existisse. E domingo a gente faz de conta que ele existe, até vai em algum lugar, faz alguma coisa, alguns fazem na sexta, alguns fazem no sábado também, ok. Mas está na hora da gente entender algumas coisas e acertar nossas contas com Deus. Isaías, capítulo 55. Quero que você abra a sua Bíblia para nós olharmos esse texto. Embora esse texto fale de água, ele não é ironia. Eu fiquei pensando durante a semana se talvez fosse muito irônico usar um texto que fale sobre água, mas quero dizer para você que não tem nada de ironia nesse texto. Ele faz parte daquilo que eu conversei com Deus essa semana para tentar trazer uma palavra para nós aqui. E esse texto diz assim, Isaías 55, versículo 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele.
Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Eu olho para esse texto porque talvez você esteja dizendo assim, não, ok, eu entendo, talvez o Rio Grande do Sul como um todo não esteja buscando a Deus, não esteja servindo a Deus. E talvez não tenha entendido o propósito de Deus como humanidade, junto com as outras nações, de administrarmos bem essa única terra na qual Deus nos colocou, a ponto de nós estarmos olhando para outros planetas que sequer vida tem, pensando lá, talvez a gente viva melhor. Mas eu sim, eu vivo o Senhor de domingo a domingo, eu sirvo a Deus, eu leio a sua palavra, eu evangelizo, eu falo com isso, e talvez você esteja perguntando, e nós como igreja, por que estamos passando por isso? Por que as igrejas do Rio Grande do Sul não ficaram alheias a essa situação? E aí nós vamos olhar para esse texto aqui e vamos tentar entender algumas coisas. Primeira coisa que esse texto fala é que é necessário buscar a Deus. Primeira coisa, nesse capítulo 55 de Isaías, nos 5 primeiros versículos ficam muito claros que é necessário que a gente busque a Deus. Busque a Deus. É um convite para quem tem sede. Então é uma condição, perceba aí, não é venham todos. Embora o convite se estende a todos, mas ele fala, venham todos vocês que estão com sede. A minha pergunta é, nós temos sede espiritual? Será que agora, depois dessa grande inundação, nosso estado vai ter sede espiritual? Será? Porque quem não tem sede, não procura água para tomar. Quem não tem sede não procura, não precisa de água. Então, aqueles que estão acomodados em seus pecados, aqueles que estão cauterizados em sua religiosidade vã, aqueles que estão felizes com uma vida espiritual medíocre, longe de Deus, mesmo que talvez façam parte de alguma igreja, porque sabemos quantas pessoas se dizem participantes e membros de uma igreja, mas vivem uma vida medíocre diante de Deus. Nenhum desses vai ouvir o chamado. Porque para chegar até a água, precisa haver sede. Será que o Rio Grande do Sul agora vai ficar sedento de Deus? Será que o Rio Grande do Sul vai continuar morto espiritualmente, sedento? O nosso estado, ele tem adquirido tudo o que não é pão, tudo o que não satisfaz, que é exatamente o que os versículos 2 falam. Por que gastar dinheiro no que não é pão e trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Nosso estado, ele está ávido, como a humanidade inteira. Não estou dizendo que o Rio Grande do Sul é pior do que o resto do mundo. Estou dizendo que ele é igualzinho. Prazer, sucesso, aventuras, conquistas, diplomas, realizações, etc. O Rio Grande do Sul está atrás de tudo isso, antes de pensar em Deus. Nada disso vai matar a sede do coração das pessoas. O Rio Grande do Sul, embora procure isso, e por muitos anos até se considerou um pedaço à parte do Brasil, um pedacinho da Europa no Brasil, como se considerou há muitos anos atrás, agora estamos caindo na realidade. Nós não temos conseguido matar a sede
por meio dessas coisas. E quando agora isso é levado embora, parece que a vida acabou. Muitas pessoas acham que a vida acabou. Muitas pessoas, talvez, quem sabe, tirarão suas próprias vidas depois de tudo isso que aconteceu. Porque Deus está dizendo, isso não mata a tua sede. Todas essas coisas. O fato de nós termos um monte de roupa para ser doada ali, já mostra que nós temos muito mais do que precisamos. Porque se nós tivéssemos o que precisamos, nós não teríamos para doar. Ah, isso é ruim? Não, continue doando. Espera que nós já vamos falar sobre isso. Mas isso mostra onde realmente está ancorada a nossa realidade. Quando o clima é favorável, quando o câmbio é bom, quando a saúde permite, aí nós queremos fazer todas as coisas para suprir o nosso coração enganoso. Parou para pensar nisso? Ah, queremos sol, queremos calor, queremos dinheiro, queremos saúde. Para quê? Para fazer tudo aquilo que nós queremos. Para nos satisfazermos, nos deleitarmos na vida. E será que o Rio Grande do Sul faz isso pensando em Deus? Muitas vezes nos achamos imortais. E eu não estou falando só da torcida do Grêmio. Nós somos consumidores vorazes de todo tipo de oferta, nada tem limite. Por isso estamos aí vivendo em uma sociedade que a cada 6 meses lança um carro novo, lança um telefone novo, lança um negócio novo. Esses dias eu olhei um carro lançado, eu falei para a Simone, relançaram aquele outro, tiraram de linha 1, deixaram 2 anos sem e relançaram. É o mesmo carro, quanto nome? Para a gente ir lá comprar aquele carro. O iPhone, por fora, é quase a mesma coisa, do 11 até o 15 hoje, mas nós queremos o 15, o 11 não. Claro, eles têm algumas melhorias? Claro que tem, mas é isso, nós estamos sendo enganados. Nós somos consumidores vorazes de todo tipo de coisa que nos oferecem. E sabe qual é o problema? É que essa água que está sendo oferecida por Deus, fala assim, você que não possui dinheiro algum, venha, compre e coma. O mais rico dos homens da terra não pode comprar essa água. Sabe por quê? Porque ela é de graça. Ninguém pode adquirir essa água que está sendo oferecida aqui por Deus por esforço próprio, por mérito, não importa a conta bancária, porque ela é gratuita, ela é de graça. Então, o primeiro convite nesses 5 primeiros versículos de Isaías 55 é: venham, busquem a Deus, corram até Deus, experimentem o que Deus está oferecendo a vocês. Mas tem a segunda parte agora, e a segunda parte tem a ver com o versículo 6, que é ouvir a Deus enquanto é possível. E aí está o meu papel e o teu papel no Rio Grande do Sul nesse exato momento. Ainda se pode buscar a Deus. Momentos de crise são oportunidades que as pessoas têm para encontrar a Deus. E a igreja está aí porque ela é o que restou de Deus na terra. Deus não vai se apresentar de uma forma mais soberana do que quando pessoas que estão passando por necessidade ou por dificuldade no mesmo momento, que estamos olhando na face de pessoas que estão sofrendo com chuva, com enchente, com morte, com perdas, de chegarmos lá e apresentarmos esse Deus. Você e eu somos o que ainda sobra de Deus, na verdade, as outras igrejas, né, também. Mas nós, os cristãos, somos aquilo que ainda sobra de Deus para que as pessoas continuem buscando. Então a pergunta é, por que nós, igreja, passamos por isso? Porque nós somos o que Deus permitiu estarmos aqui passando nesse momento para que o apresentemos a todos aqueles que estão ali fora sofrendo. É como Cristo que veio sofrer a dor humana, veio passar fome, porque Ele disse tenho fome, veio passar sede, porque Ele disse tenho sede, veio caminhar e se sentir cansado enquanto está caminhando, veio ter o seu sono privado, e você diz assim, nossa, por que Jesus lá do céu teve que vir sofrer tudo isso? Hebreus fala para que Ele fosse aperfeiçoado, para entender como aquilo que nós passaríamos. Por que a igreja está passando pelos mesmos dilemas de toda a população do Rio Grande do Sul, mesmo que ela viva uma vida diferente, talvez, da maioria dos gaúchos que não procuram Deus?
Porque nós somos o que de Deus sobrou para que as pessoas ainda clamem. E se nós ficarmos sentados em nossas casas, agradecendo porque ainda nossos prédios não foram arrasados, alagados, ou não caiu os morros nos quais as nossas casas estão estabelecidas, não vai adiantar. Nós precisamos ir até as pessoas que precisam. Nós precisamos ir até essas pessoas que estão precisando, porque nós somos o que de Deus ainda pode ser apresentado para que elas clamem. Então esse é o nosso papel como igreja. Nós não estamos sendo castigados por Deus. Nós estamos recebendo de Deus o privilégio de continuarmos dizendo quem Ele é para essa população que está alheia a Deus. E aqui nós temos que lembrar que o Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil menos evangelizados, mais resistentes a Deus. Esse povo orgulhoso, que não quer dobrar-se a Deus, nós ainda somos aquilo que sobra de Deus para apresentarmos Ele a essa população. Esse é o nosso papel. Porque ainda há tempo. Se você olhar o Antigo Testamento, nós vamos ver tristes histórias, como por exemplo Esaú, como por exemplo o rei Saul. Eles foram exemplos de pessoas que perderam a oportunidade, não tiveram mais chance. Deus virou as costas para eles e eles não tiveram mais o que fazer. Mas o povo gaúcho ainda pode ouvir esse versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. E qual é o Deus que está perto deles? Você e eu. Nós estamos perto dessas pessoas. E quando eles clamarem, nós podemos apresentar esse Deus. Então nós, a igreja, temos esse papel importantíssimo. Uma vez eu ouvi alguém contar no meio de uma pregação, uma ilustração, que eu achei muito pertinente agora para esse momento. Diz que um dia se reuniram todos os capetas da terra, não sei se o capeta vive na terra, né? Jó diz que ele perambulava pela terra, mas se reuniram num momento na Capetolândia, todos os capetas. E eles estavam com uma reunião cujo objetivo era o quê? Descobrir como é que o ser humano não chegaria perto de Deus. E aí então os capetas estavam lá e estavam ouvindo ideias, de repente um levanta a mão e diz, já sei, o que é? Vamos fazer o seguinte, vamos falar que o ser humano não precisa de salvação, ele não precisa de Deus. Aí eu disse, é uma boa ideia, mas de repente alguém levantou lá atrás e disse, olha, eu acho que essa ideia não vai dar muito certo. Talvez alguns a gente até consiga arrebanhar. Mas por que isso não vai dar certo? Porque, na verdade, o ser humano sabe que ele precisa de alguma salvação. E se você estuda história, e você vai procurar a respeito de arqueologia dos povos, quando você descobre algo arqueológico das civilizações humanas, tudo que se descobre é que havia um elemento religioso forte em todas as culturas até hoje encontradas. Parece que o ser humano sabe que ele precisa. Então, aquela ideia até foi boa, mas ok, foi derrotada. De repente alguém diz assim, não, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o ser humano precisa de salvação, que ele tem que buscar a salvação, mas a salvação está em um monte de outras ofertas, não só em Jesus. Ele pode se salvar fazendo boas obras, ele pode se salvar indo atrás de deuses falsos que não existem, ele pode se salvar indo atrás de religiões que não pregam a Jesus, e aí nós teremos o problema resolvido. E aí os capetas disseram, uau, boa ideia, essa é uma ótima ideia. De repente alguém lá no fundo levanta e diz, eu acho que essa ideia também não vai dar muito certo. Por quê? Porque alguns acabarão indo para algumas igrejas e acabarão encontrando Jesus e acabarão sendo salvos. Realmente, essa ideia é complicada. De repente lá um outro capetinha levanta a mão e diz, não, vamos fazer o seguinte, vamos botar falso mestre pegando nas igrejas. Vamos botar falso mestre aí, dizendo assim, não, você está bem, está confortável, você é bom, você merece, Deus está orgulhoso de você como filho, aquilo da Bíblia que você não acredita, você pode descartar, não é verdade, vamos ter uma teologia liberal. E os capetas disseram, essa é uma boa ideia, porque as igrejas ficarão cheias de falsos mestres e de pessoas alienadas que não chegarão até Jesus, por causa das mentiras que serão ditas do púlpito. E lá atrás um outro capeta levanta e diz, olha gente, até eu achei uma boa ideia, mas tem um problema. Algumas igrejas se manterão fiéis. Alguns pregadores continuarão pregando a Bíblia. E algumas pessoas ainda chegarão até Deus por meio de Cristo da forma certa e serão salvas. E aí quando estava quase tudo indo por água abaixo na reunião dos capetas, um lá atrás se levanta e diz, já tenho uma ideia. Qual que é a sua ideia? Vamos dizer que tudo isso é verdade, mas não precisa ser agora.
eles podem deixar para depois. Eles não precisam se converter hoje. Eles são jovens, eles têm uma vida pela frente, eles podem fazer as suas conquistas, eles podem ir atrás das suas realizações, eles podem ir atrás de dinheiro, e depois eles podem procurar Deus. E com sorte, alguns se esquecerão disso e viverão para esses objetivos que colocaram em sua vida. E talvez, com mais sorte ainda, aqueles que se lembrarem, eu tenho que um dia invocar a Deus, eu tenho que um dia invocar a Deus, morrerão sem invocá-lo porque não tiveram mais tempo. E isso vai ao encontro do que Isaías 55:6 nos diz. Tem muita gente esperando o momento certo para se converter, sem entender que o momento certo é agora. Sem entender que não, eu vou esperar quando eu me aposentar, quando eu tiver tempo, quando eu resolver as questões da minha vida, quando eu não for mais tão ganancioso, quando eu não for mais tão irado, quando eu não for mais assim, quando eu não vou... Lá eu me converto. Com quantos anos? Não sei. Só que você não sabe até quando vai a sua vida. Busquem a Deus enquanto ainda é possível achá-lo. Nós, igreja, precisamos chegar até as pessoas enquanto ainda é esse tempo. E nós somos chamados para isso. E nós temos o privilégio dado por Deus para sermos a igreja do Rio Grande do Sul nesse momento que estamos passando agora. Só que se ficarmos em casa, se ficarmos alheios, se não formos até aqueles que precisam, vamos perder uma grande oportunidade. Primeiro de tudo então, busquem a Deus. Segundo, ouçam enquanto é possível. Versículo 7, é necessário conversão. É necessário conversão, porque o versículo 7 fala que o ímpio abandone seu caminho, o homem mau seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Isso aqui vai ao encontro daquela história que diz assim, não, Deus te salva como você está. É mentira? Não, é verdade. É verdade. Algumas pessoas dizem assim, não, tu pode se achegar a Deus do jeito que você está. É verdade? É verdade. Muitas igrejas têm pregado isso, só que se elas pregam isso, elas perdem a segunda parte. Porque Deus, Ele me salva do pecado, mas não no pecado. É necessário transformação de vida. É necessário transformação de valores. Eu não posso achar que Deus vai me salvar do jeito que eu sou, que eu não preciso mudar nada, ou que eu já sou bom o suficiente para isso. Nós podemos nos chegar a Deus como estamos, não importa os pecados que temos. Sim, nós vamos chegar a Deus como estamos, mas não podemos permanecer, Deus não vai permitir que nós permaneçamos como estamos. Essa é a questão. É quando eu falo como cônjuge para minha esposa, você tem que me aceitar como eu sou. Mas nem Deus quer que você fique como está. Por que teu cônjuge tem que aceitar isso? Deus quer transformar nosso coração. E conversão está intimamente ligada em transformação de vida. Não há conversão verdadeira se não houver abandono do pecado. Se não houver mudança de valores. Se não houver mudança de vida. Chega de enchermos igrejas que dizem que está tudo bem se você continuar como está. Você pode continuar pecando, você pode continuar fazendo tudo que você faz e não vai dar nada. Porque isso ainda assim trará o juízo de Deus sobre. E teremos que responder a Deus sobre isso. E precisamos lembrar que um dia Deus falou para um grupo de pessoas, Jesus disse que vai falar para um grupo de pessoas que diziam andar com Ele, não conheço vocês. Afastem-se de mim, vocês que? Praticam a iniquidade, ou seja, são pessoas que parece que chegaram a Jesus, acharam que a oferta de Jesus era uma boa, mas continuaram suas vidas pecando. E Deus diz, eu não conheço vocês, porque vocês são praticantes da iniquidade, e o meu caráter não permite que vocês continuem a prática da iniquidade. Então, para chegar até Deus, precisa haver uma conversão, uma mudança de vida, uma mudança de valores. Por fim, fechando esse capítulo, do versículo 8 ao 13, por que tudo isso? Por que as pessoas têm que chegar até Deus? Por que elas têm que ouvi-lo enquanto ainda é possível? Por que elas têm que converter-se?
porque o propósito de Deus é maior do que a humanidade pode pensar ou imaginar. Eu sei que agora estamos passando por dor, dificuldade, nós estamos vendo uma calamidade no nosso estado, nós estamos vendo pessoas morrerem, nós estamos vendo pessoas passarem fome, água. Ontem à noite, não sei quantos de vocês, eu acompanhei um noticiário sobre Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, ali em plena Castelo Branco, tudo apagado. Você diz, essa é a capital do nosso estado. Se a capital está assim, como será que está o resto do Rio Grande? Cena triste, cena horrível. Mas Deus ainda tem um propósito maior para nós e para o povo gaúcho que está passando por esse problema. E para a humanidade inteira. Os planos de Deus, eles extrapolam a sabedoria humana. Talvez agora você e eu estejamos questionando Deus e os métodos de Deus. E por que Deus está fazendo isso? E por que Deus permitiu isso? Mas a sabedoria de Deus extrapola a nossa sabedoria. Assim como o seu filho veio para morrer na cruz e foi esmagado pelos nossos pecados. E você diz assim, eu não entendo o propósito de Deus em ter um servo sofredor. Que Isaías 53 vai falar sobre isso. Não vejo propósito nenhum em um homem ser esmagado, morrer numa cruz, derramar seu sangue. Mas os propósitos de Deus às vezes são maiores. E em meio a essas condições nós precisamos lembrar disso. Então nós precisamos manter viva a esperança. O propósito de Deus, e se você olhar ali, no versículo 12, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Isso significa que o propósito de Deus é produzir tudo aquilo que o ser humano tem buscado nas coisas. Tudo aquilo que o gaúcho tem procurado nas coisas materiais, Deus está oferecendo de graça espiritualmente, que é justamente a paz e a alegria. Deus tem um plano maior de nos ofertar isso. E mais do que isso, eu comecei aqui dizendo que nós temos uma inimizade com a natureza. Olha o restante do texto que diz assim, os montes e colinas irromperão em cântico diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Finalmente, em Cristo, a humanidade terá paz com a natureza novamente. A paz da qual nós entenderemos o propósito pelo qual Deus criou o Éden e colocou o homem nesse Éden. Haverá o dia em que nós poderemos desfrutar de paz com a natureza. E a natureza não será mais esse elemento de castigo, dor e tormento que hoje nós estamos enfrentando. Deus nos concederá paz com a natureza. E além disso, olha que legal o versículo 13, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e das roseiras brabas crescerá a murta. O que cresce, ou aonde cresce o espinheiro e a roseira braba? No deserto. E ele diz que o deserto da nossa vida será transformado em um jardim, aonde agora florescem o quê? A rosa, as roseiras e as murtas. Finalmente encontraremos tão sonhada paz que nós ansiamos. Mas isso está escondido em Cristo. E isso está com Ele. Nosso estado está passando pelo momento mais crítico, talvez, da sua história. Não sabemos quanto tempo será possível nós superarmos tudo o que está acontecendo de destruição. Não sabemos quanto dinheiro terá que ser levantado para tudo isso ser consertado. Até a próxima situação. Mas ainda assim, nós temos a oferta de um Deus maravilhoso, que está chamando o povo gaúcho a beber da sua água e a matar a sua sede e parar de ficar buscando bens materiais, parar de ficar buscando coisas para adquirirmos e andarmos com Ele. E à medida que isso acontece, nós teremos paz com Deus, nós converteremos a nossa vida e em vez de pecadores agora nós mudamos a nossa alcunha para salvos em Cristo, e cujo propósito é ter alegria, paz com Deus, com a natureza, e as vidas humanas que são um deserto se transformam em um jardim. Nós temos essa oportunidade agora. Nós somos a igreja. Nós podemos concretizar Isaías 55 na vida
do povo do estado do Rio Grande do Sul. O que nós vamos fazer? Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos a Ti. Está sendo muito difícil a situação pela qual nós estamos passando. Mas ainda assim, nós somos a igreja. Nós temos a esperança. Uma esperança que vai além de casas destruídas, que vai além de cidades inundadas. Uma esperança de revelarmos o Teu nome e a oportunidade que o povo do Rio Grande do Sul, tão duro e tão complicado, que tem resistido a isso até o momento, nós temos essa possibilidade de Te apresentar a esse povo, para matar a sua sede espiritual, para restaurar a sua alegria, para restaurarmos e darmos a possibilidade das pessoas crescerem na Tua direção. Senhor, é isso que nós estamos clamando nesse momento. Nos dê forças, nos ajuda, nos dá a capacidade de entendermos todos esses processos e todos esses propósitos que Tu tens para nós em meio a essas dificuldades. Nós não queremos ser apenas vítimas de toda essa calamidade. Nós queremos ser agentes da Tua transformação na vida daqueles que Te conhecem e daqueles que ainda não Te conhecem. É isso, Senhor, que nós clamamos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.